Oi, gente, hoje eu trouxe para vocês o resumo expandido da babesiose subclínica em cão, relato de caso, e esses foram os autores que compuseram esse trabalho. Bom, na introdução, nós trouxemos para vocês a classificação taxonômica desse animal, mostrando seu filo, classe, ordem e família. A transmissão da babesiose vai ocorrer através da picada do carrapato do tipo Rhizophorus sanguíneos, tornando o carrapato como hospedeiro intermediário. Aqui eu trouxe para vocês uma imagem para vocês verem como esse carrapato é. E quando esse carrapato está contaminado com a babesiose e passa a babesiose para o cão, torna o cão o hospedeiro definitivo dessa doença. O carrapato ele vai penetrar os glóbulos vermelhos do cão, vai se multiplicar e vai destruir os eritrócitos, provocando assim o rompimento das células parasitadas, que no caso são as hemácias. Por isso que frequentemente essa doença é caracterizada como uma anemia hemolítica do tipo regenerativa. Outro tipo de transmissão pode ocorrer através de transfusões sanguíneas de animais infectados. Quando esse animal é infectado, ele pode apresentar dois tipos de quadro, o quadro agudo ou o quadro crônico. No quadro agudo, esse animal vai apresentar anorexia, epístase, apatia, diarreia, febre e pneumonia. Quando esse animal está no quadro crônico, ele vai ser mais difícil, porque ele vai ter sintomas como febre intermitente, anorexia, perda de peso, edema e fraqueza. A evolução dessa doença depende muito da saúde do próprio animal. Pode ocorrer de uma forma lenta ou de uma forma mais rápida, levando à morte desse animal. Em alguns casos, pode aparecer também sintomas neurológicos, como grave apatia ou agressividade, perda de equilíbrio, paralisia e ataxia. O método diagnóstico dessa doença baseia-se em sinais clínicos ou no esfregaço sanguíneo. Temos também citologia, sorologia e métodos moleculares. O objetivo desse nosso presente trabalho é relatar o caso de um cão que foi acometido pela essa doença infecto-parasitária, que é a babesia candi. Mas também trouxemos alguns achados de exames que comprovam realmente positivo para a babesiose. Aqui é uma imagem ilustrativa também do site InfoEscola para mostrar para vocês como esse parasita vai alojar as hemácias. O método para esse nosso trabalho foi a consulta de um canino fêmea, no qual foi realizada a anamnese completa desse animal e o exame clínico, com o exame físico, comportamental, aferição da frequência cardíaca e da temperatura retal. Foi também feito coleta de sangue, no qual foi enviado para o Laboratório de Sorologia e Biologia Molecular da Universidade Federal Rural da Amazônia, localizada aqui em Belém do Pará. Que eles realizaram, nesse laboratório, realizou testes complementares, como hemograma e bioquímico, mas também realizaram testes específicos para as hemiparasitoses do tipo babesiose, anaplasmose e erliquiose. E o teste específico foi a PCR, que é a reação em cadeia de polimerase. Para o teste bioquímico, foi utilizado um analisador bioquímico para a ureia, que vê a funcionalidade dos rins e do fígado. Os métodos aplicados para esse analisador bioquímico de ureia foi cinético calorimétrico para a creatinina, para ver a função renal, cinético V para avaliação da ALT, fosfatase alcalina para a proteína total e verde de bromeprazol para a albumina. Na PCR, como eu já falei, que vai diagnosticar e realmente fechar esse diagnóstico, foi pesquisado esses três patógenos, que foi Ehrlichia anaplasma e Babesia canis, sendo positivo apenas para Babesia canis. Para a Ehrlichia anaplasma, foi feito o teste da PCR do tipo duplex, na qual foi amplificado um fragmento de 458 pares de base. Já para a detecção da Babesia canis, foi utilizado sequências específicas, obtendo fragmentos de 394 pares de base. No resultado da discussão desse nosso presente trabalho, nós vimos que na própria anamnese do animal foi constado perda de peso, conjuntiva congesta com presença de pus e fraqueza muscular. No exame bioquímico, teve alterações na creatinina, em que estava com valor muito acima, sendo o valor de referência máximo 1,5 e do animal deu 2, e da albumina estava muito abaixo. O menor valor de referência era 2,6 e desse animal apresentava 2,2. O resultado hematológico deu que a mucosa ocular e oral estava levemente pálida, caracterizando uma anemia. Trouxe aqui para vocês o resultado já com os valores de referência que foi constado. Os linfócitos estavam muito abaixo, tendo o menor valor de referência como 12, e nesse animal deu 3. E os leucócitos, como vocês podem ver, estavam muito acima, caracterizando uma leucocitose do tipo linfopenia. Como vocês podem ver também, tem hemácias e hematócritos, que deu algumas outras alterações nesse resultado. A conclusão do nosso trabalho foi que foi feita a anamnese, exame de hemograma, bioquímico, e o que realmente fechou o diagnóstico foi o exame da PCR, e conseguimos descartar
a relíquia no plasma e foi confirmada a infecção desse animal pela Babesia canis, que é o protozoário que vai parasitar as hemácias. E foi fechado o diagnóstico desse animal como uma babesiose em estágio inicial ou subclínico. E essas foram nossas referências. Muito obrigada.